Bom dia, tudo jóia? Bom ter vocês aqui. Vamos lá, vamos ver como é que a gente entra nesse jogo de verdade, tá? Eu vou pedir para soltar um vídeo, que a linguagem sempre facilita o entendimento, né? Vamos ver. Uma das maiores riquezas do Acre ainda é muito pouco explorada: a criatividade e o talento de sua gente. A economia criativa, em especial os games, é um segmento promissor, sem limites para a expressão deste talento. Um segmento que já superou o cinema e a música e pode ser o seu próximo campo de atuação. Agora imagine uma oportunidade de entrar nesse mercado só com a sua ideia e ganhar todo o apoio para desenvolver um jogo totalmente funcional, testado e certificado por um publisher que pode ser seu comprador, e ainda ajudar a melhorar os serviços públicos do Acre. O Instituto Sapin colocou tudo isso em uma trilha institucional criada sobre o novo Marco Legal da Inovação para catalisar a inteligência coletiva amazônica para a resolução de desafios enfrentados pelo Acre. No programa Gamecom Govtech Games Acre, 15 órgãos públicos e entidades do Acre participarão de um exclusivo laboratório de caracterização de demandas tecnológicas e aplicação de games para melhoria de serviços públicos. Os 3 órgãos ou entidades que apresentarem as demandas de maior potencial terão seus desafios lançados aos criadores e desenvolvedores de games da Amazônia Ocidental. Os 6 desenvolvedores que apresentarem as melhores respostas para estes desafios vão ganhar o desenvolvimento completo de suas propostas de jogo e a possibilidade de serem contratados sem licitação pelos órgãos beneficiados e verem seus jogos implementados na prática. Além de entregar soluções de impacto, o Gamecom Govtech ainda traz várias recompensas para os participantes que se destacarem. Assim, eles poderão entrar com tudo nesse mercado tão cobiçado. E aí, vamos dar o play nessa evolução? Gamecom Govtech, um projeto do Instituto Sapin. Bom, pessoal, isso aí eu queria pedir para colocar agora a apresentação. Vamos passar o pente fino, então, ver os detalhes. Hoje eu vou explicar como que é que você, como gestor público ou como desenvolvedor, pode entrar no programa, tá? Bom, só relembrando aqui, uma iniciativa do Instituto SAP e do Instituto Gamecom, usando o Marco Legal da Inovação para viabilizar, né, o desenvolvimento de jogos aqui no Acre. A gente quer, com isso, fomentar a indústria gamer. Me perguntaram ainda há pouco se nós acreditamos que a Game Talks vai conseguir criar um mercado gamer no Acre. Não, nós não vamos conseguir porque nós não fazemos nada sozinhos. Nós vamos dar uma condição que, se vocês aproveitarem e engajarem com a gente, é possível que a gente chegue lá. E esse aqui é um primeiro caminho. Então, a gente fomenta, quem realiza são vocês, a gente trabalha junto com vocês, né? E isso nós vamos tentar fazer, como nós estamos usando recursos públicos, para melhorar, né, o serviço do Acre e para atualizar os gestores e servidores públicos sobre esses mecanismos. Por quê? Porque eu espero que esse seja só um exemplo para que depois possa ser replicado em inúmeras outras oportunidades. Nós vamos deixar um caminho aberto que a administração do Acre, querendo, pode lançar quantos editais ela quiser, né? Em todo o governo digital, um enorme campo de possibilidade. Nesse projeto, nós vamos selecionar, como foi dito, 3 desafios, vamos desenvolver 2 jogos para cada um, totalizando 6. Né? Basicamente, a gente lança um edital de chamamento para os órgãos e entidades, que vai abrir amanhã. Tá? Amanhã está abertas as inscrições. Um laboratório, que a gente explica para esses órgãos como que é que se caracteriza a demanda, para que ela possa rodar legalmente, e como que é que se aplica jogos no serviço, né? Para ser útil, como que é que isso vai ser bem feito. Depois a gente lança isso para empresas e inventores da Amazônia Ocidental toda. A gente seleciona as 2 melhores propostas, né, e passa para o laboratório. O laboratório vai receber todo o suporte para o negócio e para o jogo.
Então, desde as mentorias para montar o plano de negócios, até a própria programação do jogo, ilustração, áudio, toda a montagem. Nós vamos ter um time, você precisa vir com sua ideia. Realmente não tem nada escondido, nenhum truque. Simplesmente eu preciso de um projeto de jogo, o desenvolvimento está garantido dentro do projeto. Tá? E no fim, a gente leva isso para o órgão, que é quem tem que dizer como seu cliente, como seria, né, no teu estúdio de games, um cliente, aprovar esse produto. Ele aprovando, você leva os prêmios. Na primeira fase, então, a gente seleciona 15 entidades. Eles vão ter que me responder um formulário, né, explicando qual é a demanda deles. Nesse formulário, né, que vai estar lá no site, gamecongovtech.com.br, anotem isso, é lá que vai estar toda a informação. Né? A pessoa lê o edital, preenche um termo de adesão, que é assinado pelo dirigente, e coloca no formulário, anexa o termo, acabou. Dali, a gente faz, né, nesse formulário, o que ele me responde? Ele me dá o cadastramento do órgão, do departamento que solicita, a equipe, aqui o órgão vai ter que disponibilizar 3 pessoas, né? Um é um servidor efetivo, porque nada dentro do poder público funciona se não tiver um servidor efetivo para dar o passo no processo, né, dentro do SEI. Uma pessoa da equipe técnica do serviço-alvo, quem está de fato mexendo no produto e que sabe como ele funciona, como pode ser melhorado, que vai dar acesso ao código e tudo mais. E mais uma pessoa que é de livre escolha. Né? Eles têm que me dar aqui um briefing de qual é a situação atual e por que isso é um problema, como, né, que se caracteriza esse problema, o que ele causa, né, para o Acre que não é desejável e que precisaria, né, resolver, e uma descrição do desafio. Qual é o impacto que, se eu desenvolver isso, vai ter? Né? Eu vou conseguir reduzir uma falta de alunos, eu vou conseguir aumentar o acesso das pessoas a algum serviço, em que tanto? Que tanto de pessoas? Quem são os targets? Porque é a partir daí que a gente vai julgar. E a avaliação da adequação a jogos, o que ele acha, né? Não, isso aqui a gente pode fazer com o jogo, eu acredito, me explica direitinho como que você pensa fazer isso, né? E por fim eu vou aplicar um teste de maturidade para inovação, porque esse é um esforço muito caro em termos de trabalho, são muitas horas, né, de trabalho. Então eu preciso saber se o órgão que vai entrar comigo está disposto a isso e se ele tem maturidade para fazer isso, que aí sim nós vamos até o fim. Né? Como que a gente vai selecionar isso? A abrangência do público beneficiado, eu quero as soluções que, né, melhorem a vida de mais pessoas, o impacto social dessa melhora, eu melhoro para muita gente muito pouco, ou não, é mais, né, tem um maior valor. O nível de criatividade e inovação da solução, que a gente quer algo atrativo, algo que, né, abra os olhos das pessoas, a adequação para o uso de jogos, se realmente o que ele está defendendo que dá para fazer, a gente concorda, né? O impacto da complexidade na implementação, nós estamos fazendo aqui um tiro rápido, são 6 a 8 meses de desenvolvimento conjunto, então nós não podemos pegar algo muito complexo, né? A gente precisa de algo que seja possível de resolver dentro do período, então, no caso, alguma proposta extremamente interessante, mas muito complexa, a gente não tem como resolver agora. O tempo estimado para esse desenvolvimento tem que caber dentro do nosso cronograma e o nível de maturidade, que é isso que eu estava falando, que tanto eles estão dispostos a ir junto. Na segunda fase, a gente pega esses 15 selecionados e deles a gente vai tirar 3 desafios. Né? E como a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos falar com o diretor do órgão, né, para saber o que é que ele pensa disso, o que ele quer fazer. Vamos fazer uma oficina exploratória com o gestor do produto, aquele cara que de fato é responsável pela prestação daquele serviço, para ele dizer o que é que está acontecendo.
Vamos ter oficinas criativas com os gestores diretos dos produtos, né, para ver quais as melhorias, análise mais profunda, brainstorm, né, levantar possibilidades. Depois a gente faz uma validação e priorização das demandas. No fim, os 15 órgãos vão ter aprendido como que se faz isso e como que se aplica games em jogos. E eles vão ver um monte de oportunidade. Eu vou fazer 3, mas tem outros 12 que vão estar preparados para fazer igualzinho, pronto. Tá? Eles vão receber esse relatório final conclusivo, com tudo caracterizado e orientado. E ali a gente vai capacitar essas 15 equipes que a gente espera deixar como uma grande semente para destravar a inovação GovTech no Estado. Porque isso não é só aqui, em Brasília também tem a mesma dificuldade. Os gestores públicos, apesar de ter um grande orçamento e muitas necessidades de inovação, não fazem porque eles não têm segurança de fazer. Eles não sabem como fazer. Então, o que a gente vai fazer é orientar e capacitar eles para que qualquer trabalho que vocês venham a desenvolver depois, vocês encontrem gente que sabe conversar sobre isso, né, que estejam prontos para isso. Bom, o objetivo final é a gente escolher esses 3 desafios que a gente vai em cima da aplicabilidade do uso dos jogos, a amplitude do impacto, a relevância na política pública e a maturidade para inovar. Terceira fase, a gente entra para a seleção dos desenvolvedores das propostas de jogos. Eles vão ser selecionados por um outro edital, né? E dali a gente vai selecionar 2 jogos por desafio. Os 2 vão seguir a trilha inteira, serão desenvolvidos e serão entregues no fim. Só que um deles vence, né? Ok. Então, o que é que o desenvolvedor, o estúdio de jogos, o futuro estúdio de jogos, precisa apresentar para participar do programa? Um formulário de cadastro, que me diz quem você é, quem é a sua equipe. O GDD, o Game Design Document, que é onde você descreve, esse eu vou dar uma detalhada aqui para vocês entenderem como que é feita a descrição do jogo. Tá? A pesquisa de perfil no mercado gamer, que a gente precisa como, né, uma aplicação de política pública, entender da onde vocês vieram para saber depois aonde vocês chegaram e mostrar isso como resultado, né, que a gente fez. O Mood Board, que é uma proposta de arte, ele te dá uma ideia do universo, de como vai parecer o personagem, né, qual a paleta de cores, como que é feito. Um elevator speech. Elevator speech é o seguinte, imagina que você está subindo num prédio corporativo de 15 andares e você deu de cara com o sujeito que você precisa falar. Você tem um tempo do elevador abrir para você dar a sua ideia. Então, em 5 minutos, me explica o que é que você tem para dizer. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de se expressar por escrito e o projeto não explica tanto. Aqui é uma chance de você expor nas suas palavras, de uma forma mais livre, o que é que você pretende fazer. Facilita, na verdade. Tá? Eu não estou falando nada complicado, não, gente. Vídeo aqui na tela, primeira pessoa, diga o que você tem para dizer. Tá? E o arquivo do jogo. Vamos dizer, eu tenho um aqui que já está meio desenvolvido, já tem um protótipo. Ponto a ponto. É algo que já está mais adiantado. Naquela nossa análise, se dá tempo para desenvolver, o cara que já tem um protótipo, ele está adiantado no processo. Né? O que é o Game Design Document? Bom, primeiro ele entra com uma introdução que diz para que serve o jogo. Né? E eu quero saber como que esse objetivo do jogo atende o desafio que foi proposto. Se ele cumprir a missão do jogo, ele atende o que eu preciso no serviço, né? O público-alvo, idade, gênero, interesses, uma descrição, que isso dá a persona. Então, você pode acreditar ou não, né, que a pessoa vai engajar com aquilo a partir de uma percepção do perfil dela. Quem ela é, por que ela se interessa, por que ela jogaria isso? Por que alguém ia me ajudar a identificar focos de dengue ou jogar o pneu fora, como eu mostrei ontem no jogo Apoena? Né? Tem que ter uma motivação para isso. E a proposta de valor única. Por que é que você acha que esse jogo, com essa proposição, tem um valor que outros não mostraram?
a história, né, a visão geral, o que acontece, qual é a conversa, me dá em 2 linhas o que acontece no jogo, né? Quem são os personagens, por que eles são motivados, quais os objetivos deles, o cenário, né, onde que isso acontece, quais são os ambientes, né? Você vai fazer um show qualquer, um filme, você não vai filmar num único ambiente. Então, são quantos os ambientes? Isso é planejar a sua produção, né? E descreva esses ambientes, como eles se comportam, o que existe neles, como o personagem interage com esse ambiente, né? O gameplay, a dinâmica do jogo, como que é que funciona, como que é que você controla, né? A jogabilidade, os desafios, as recompensas, e arte e design, gráfico, efeito, som visual, né? Efeito visual, que descreve ali como que é que vai ser, né, a característica desse jogo, como ele vai se parecer. No fim, a adequação ao desafio, que é uma justificativa. Então, me explica aqui, por que isso atende o desafio? Como que é que você me demonstra que os resultados esperados para cada um dos públicos que foi listado no desafio estão sendo atendidos com o jogo que você está propondo? Entendeu? Então, eu preciso que o estudante faça isso, que o pai faça aquilo, que o professor faça aquilo outro. Então, eu tenho que ter no jogo uma atividade que atende a cada um dos objetivos e que me comprove de forma minimamente razoável de que aquilo pode funcionar, entendendo as motivações desses personagens, os interesses deles. São moodboard, né, mostra uma ideia ali de como que é que seria um jogo. O elevator speech eu já falei, o arquivo do jogo. Bom, vamos para a fase 4. Você foi selecionado, gostei da sua ideia, vamos participar, né? Entra para o laboratório. Aqui você está se comprometendo com 6 meses de trabalho, né? Em conjunto, incubado dentro do órgão público, trabalhando a 4 mãos, a 6 na verdade, com a equipe de desenvolvimento, a equipe do órgão e a tua equipe, né? Vamos para o tubo. Aí é o seguinte, 6 jogos vão sair desse documento de idealização para um jogo funcional. Programa de aceleração, que é onde eu digo que vocês vão ter o apoio na elaboração do negócio. Então, tem mentoria para elaboração de plano de negócio, pesquisa e desenvolvimento de software, qual é a engine que eu vou utilizar, qual é o software de arte que eu vou utilizar, como que eu gravo o som, qual é a plataforma mais adequada para aquilo. Você vai ter uma mentoria para te orientar nisso, né? Design de produto, vai ter outra mentoria. Desenvolvimento de jogos para o setor público. Pô, estou tendo dificuldade de me entender com esse gestor público, eu não entendo o linguajar dele, não sei o que ele quer. Entendeu? Vai ter um mentor lá, fazendo essa ponte, te explicando, te orientando, te dando referências para você poder trabalhar. Treinamento em comunicação e storytelling. Na hora que você começa a desenvolver mesmo a história, já pensaram no que é um autor de novela? Né? Fazendo todos aqueles núcleos, interagindo nas histórias, né? Você fazer o storytelling funcionar mesmo é o centro, é o coração do jogo, né? Então esse é um foco que a gente vai ter muito treinamento, muito trabalho. Assessoria legal em compras e elaboração de contratos. Não adianta nada você produzir jogo se você não arrumar um jeito de ganhar dinheiro com isso. Tua empresa vai falir, né? Então, como que é que eu elaboro o contrato, como que é que eu fecho o negócio, como que isso, né, vira realmente um business. E a assessoria de viabilidade econômico-financeira. A gente vai buscar, não é segredo para ninguém, aqueles desafios que a gente possa ter replicação em outros estados, em outras realidades. É melhor inclusive para os desenvolvedores, porque a partir do momento em que vocês tiverem passado por esse processo, vocês estão validados para vender para qualquer órgão público do país que se interesse pela solução. Então, a solução não ser tão fechada é bom, se ela puder ser replicada em mais locais. O programa de desenvolvimento, que é realmente o desenvolvimento do jogo. A incubação, né, a gente começa com a incubação no órgão, na entidade demandante, tem o acompanhamento dos mentores,
vai ter uma equipe do Instituto Sapien de desenvolvedores com equipe criativa e técnica trabalhando para vocês, né? Um banco de horas disso. Então, eu tenho lá 100 horas de arte, 80 de som, né? 400 de desenvolvimento. Né? Você vai ter um estoque nesse banco para utilizar. Vamos fazer o teste de conceito, que é o primeiro teste que te diz que a coisa funciona, né, em escala experimental. Depois vamos fazer o teste ambiente controlado, que já é um segundo estágio de maturidade. E no fim a gente faz com o usuário final, que dali é só scale up. É como que é que você faz esse negócio ganhar mais dinheiro fazendo a mesma coisa. Tá? Mas o desenvolvimento técnico, ele oficialmente termina na escala de, né, taxas de desenvolvimento tecnológico ali, no teste com o usuário final. Provou que funciona com o usuário final, é mercado. Aí vai para o mercado. E nesse caso nós já estamos garantidos, porque o mercado foi contratado na entrada com os órgãos. Né? E aí a gente tem a aprovação final pelo órgão demandante. Esse julgamento é extremamente importante, porque é a partir do resultado dele que legalmente vocês podem ser contratados pelo órgão público e passar a ser um fornecedor do Estado do Acre. Né? Passado por eles, vocês vão receber uma minuta de contrato, um plano de negócios, uma apresentação profissional da solução para você ir lá na reunião. Não vou te fazer o cartão de visita, mas a apresentação está garantida. O planejamento de comunicação disso, como que você vai divulgar esse projeto, como que você vai fazer ele chegar no público, né? O planejamento e assessoria contábil e tributária, para você planejar o teu negócio, né? Visibilidade que vocês vão ganhar durante todo esse processo, é óbvio que a gente quer fazer disso um exemplo e dar a maior visibilidade possível. Então, vocês vão se beneficiar disso. Vai estar o tempo inteiro gente querendo saber o que aconteceu, tirando foto, aparecendo no jornal, no site, nisso, naquilo. O jornal não existe mais, mas tudo bem. Adesão à ata de encomenda tecnológica. Aí, isso aqui é um instrumento legal. É o seguinte, no momento em que você foi aprovado pelo órgão, eu posso te inserir nessa ata de demanda. E aí, nessa ata, outros órgãos podem vir e dizer, já que foi resolvido e tem um preço, eu quero pagar, eu contrato. E aí ele não precisa abrir um processo licitatório. Né? O produto desenvolvido, testado e certificado pelo governo, 100% pronto para rodar, e os testes realizados, além da inserção no nosso banco de soluções. Porque da mesma forma que nós estamos fazendo aqui com vocês, a nossa ideia é fazer nos outros, né, 25 estados fora São Paulo. Então, em todos os lugares, nós vamos estar acumulando esses produtos que foram validados, certificados, num banco que a gente vai apresentar sempre que a gente estiver aplicando esse programa em outros lugares. E essa é outra oportunidade de venda do produto de vocês, de exposição qualificada. E, no fim, o grande prêmio dos 3 que foram os mais votados é a preferência de contratação com o órgão que demandou. Né? Daí vocês têm que pressionar aqui no Estado para efetivar a contratação. Né? Nós estamos trabalhando para ver se a gente ainda coloca aqui um prêmio final sobre essa contratação. Tá joia? Aqui está o calendário. Assim, importante vocês perceberem, né? Uma primeira fase a gente vai até metade de dezembro. É a fase com os órgãos públicos. Pessoal de desenvolvimento entra na segunda metade de dezembro. Né? E no fim, a gente vai entrar no desenvolvimento mesmo do jogo, nessa fase 3, no período ali de março a junho. Esse calendário, é lógico, ele anda, depende, né, da adesão, da participação e do desempenho em cada uma das etapas. A nossa estimativa é de que isso pode se estender até outubro. Então é isso que eu estou te dizendo, você tem que estar preparado aí para um fôlego. Né? Mas a recompensa, como vocês viram, é completa, né? E é a oportunidade de fato entrar nesse jogo. Tá bom? Bom, é isso.
sem querer delongas. Se alguém tiver qualquer pergunta, fica à vontade, né, quiser saber de qualquer coisa. Ok? Pode falar, amigo. A minha pergunta é assim, além de órgãos, entidades, indivíduos também podem participar? Olha, os órgãos e as entidades, eles estão os desafios, né? Que são aqueles que a gente tem que responder com um jogo, com o desenvolvimento de um jogo. Os indivíduos, eles entram como proponentes de soluções, de jogos. Então, os indivíduos participam na fase 2, naquela em que a gente seleciona soluções, ideias para resolverem os desafios que foram colocados. É isso, respondido? Sabendo que é um problema dentro do Estado, entendeu? Oi? Já respondendo também, ajudando, o indivíduo ele pode estar vendo uma solução para um problema que nós, como instituição, nem estávamos conseguindo visualizar. Então, talvez o projeto que ele esteja desenvolvendo, pensando já agora, que a gente está aqui numa chuva de ideias também, seja um projeto que seja de capacitação, que seja que ele consiga apresentar na Secretaria de Educação e a própria Secretaria de Educação comprar a ideia dele já. Sim. Então, a gente também da FUNTAC, como Fundação de Tecnologia, também pode, a tua ideia, vir ao encontro do que a gente pensa e a gente nem saber que é um problema que precisa ser resolvido. Aí seria um outro caminho, né, de realmente os órgãos públicos abrirem aí uma espécie de consulta, né, ou deixar um canal para sugestões, né? Os órgãos que vão encaminhar esses pedidos, mas ele pode receber sugestões da população, né? Seria muito bacana do pessoal aqui fazer isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Pelo que eu entendi aí na segunda fase, ela está aberta para produtoras, para pessoas que vão produzir dentro da Amazônia Legal, né? Não especificamente... Ocidental. Ocidental, isso, ocidental. E aí aqui a gente vendo que no Acre, pelo menos a princípio, não existe uma produtora específica que trabalhe com o desenvolvimento de games. Que tipo de estratégia que existe para captar os talentos que tenham e que de repente que tenha pessoa qualificada aqui, mas que não está envolvido com nenhum estúdio, com nenhuma empresa, para poder ter a participação efetiva do povo daqui também? Sim, isso a gente fez na elaboração do programa, ao estabelecer que o que você precisa me entregar é uma ideia. Então, você não precisa de um estúdio. Você precisa da idealização de um projeto, né? E você vai receber esse estúdio. Esse estúdio é a equipe que a gente vai alocar para você, entendeu? Então, isso iguala vocês com qualquer outro daqui da região. Porque eles não terão a vantagem do que eles produzem, entendeu? Você entra só com a ideia. Isso. Só para complementar, então, nos critérios de seleção aí do edital, essa questão de a equipe já estar formada, isso não vai somar mais pontos para quem tiver já? Tem uma análise, lógico, mas é o seguinte, o que é preponderante, né, é a qualidade da proposta, né? O resto é tudo subsidiário, tem um peso muito menor, entendeu? Agora, assim, o que eu preciso é de disponibilidade e de um bom projeto, né? Porque, de fato, vai dar trabalho. Desenvolver jogo dá trabalho, né? Mas, assim, você não precisa ter o desenvolvimento. Você pode ter só o projeto, né? Isso a gente pensou justamente porque viu que o Acre tem essa dificuldade, mas que tem muita gente querendo fazer, né? Então, é isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa, alguma questão? Acho que é isso, então, né, Bruno? É isso? Gente, espero vocês, viu? Vem pro jogo, vamos junto. Abraço. Uma salva de palmas, então, por gentileza, para o Bruno. Obrigada demais.